É com imensa alegria que, mais uma vez, nos encontramos aqui, em especial no auditório, né? A primeira vez que eu exponho no auditório, e é uma grande satisfação estar aqui para compartilhar o conhecimento, compartilhar as vivências, porque existem duas atitudes que um cristão jamais pode esquecer. A primeira é o amor. A segunda é a instrução. Amar e instruir-se. São dois preceitos importantíssimos, porque quando nas Escrituras Sagradas ressalta que nós fomos feitos à imagem e semelhança da divindade que denominamos de Deus, nós não podemos nos remeter à aparência, à questão física, mas à questão essencial: o amor e a inteligência. Somos criaturas dotadas de racionalidade e de sentimentos. A ciência, durante muito tempo, nos proporcionou a questão de que o que faz o homem, dentro do aspecto não de gênero, mas no aspecto de humanidade, ser homem, é a capacidade de raciocínio. E assim, denominou-se o Homo sapiens. O Homo sapiens sapiens, aquele homem que sabe, e em seguida, de acordo com a evolução da espécie, o homem que sabe. É aquele que reflete, é aquele que pensa. Mas veja bem, a inteligência hoje nos mostra que o que nos faz humano não é apenas a racionalidade, é a capacidade também de sentir. O sentimento nos faz humanos. Então nós temos na balança da existência que equilibrar a inteligência, a inteligibilidade, a capacidade de se trabalhar os aspectos da inteligência, da racionalidade e a capacidade emotiva. Já que nós estamos falando de emoção, faz-nos necessário abordar o tema que vamos hoje deliberar, que é o medo da morte. Para a gente poder entrar nesse campo tão delicado, faz necessário compreendermos o que é o medo. Já que nós estamos tratando de sentimento, o medo, ele se caracteriza como um processo de covardia ou será um processo de proteção? Temos medo porque precisamos nos proteger? Porque se nós não tivéssemos medo, nós poderíamos entrar em emboscadas, poderíamos adentrar em caminhos. Então o medo segue como um processo de proteção? É uma situação muito delicada, porque precisamos, acima de tudo, analisar as circunstâncias. E o medo nos caracteriza em alguns aspectos dentro do campo da proteção e alguns aspectos podemos ressaltar que o medo nos causa covardia moral. Covardia moral da responsabilidade de enfrentar as vicissitudes. A nossa educação ocidental, ela nos possibilita muitos medos. Eu falo de educação ocidental porque nós temos em contrapartida a educação oriental. E a gente percebe que
Na parte oriente, a espiritualidade está bem mais latente. Eles já compreendem as circunstâncias do espírito. A parte ocidental ainda está muito arraigada na parte materialista, e a gente percebe que com o processo do conhecimento vamos adentrando ao campo das circunstâncias espirituais. Mas durante muito tempo acreditava-se que morrer era se acabar, era o fim, exatamente por as questões materialistas. Então, o materialismo, ele parte do pressuposto de que tudo que existe é matéria, tudo que existe é que se pode ver, tudo que existe é aquilo que se pode tocar. E contrapõe ao espiritualismo, que o espiritualismo, ele se caracteriza como um aspecto da natureza em que não é palpável, mas é perceptível, partindo aí de uma concepção de transcendência. E o que significa transcender? A transcendência, trans significa ir além da matéria. Existe um mundo além da matéria. Partindo do pressuposto materialista, a morte, evidentemente, seria o fim. Por quê? Porque nós seríamos um corpo vinculado a uma circunstância material. Mas durante todo o conhecimento e a produção de conhecimento da humanidade, nós batemos num ponto interessante, que é, desde o início da consciência do homem na Terra, existem a ideia e a consciência de algo além da matéria. Desde as comunidades primitivas, já se havia manifestações e comunicações, e essas comunicações eram categorizadas sobre o aval de que havia uma divindade, algo superior àquele aspecto, aquele contingente de humanidade. E aí nós paramos dentro do aspecto da morte. O que é a morte? Dentro da perspectiva espírita. Existe o materialismo, que parte do pressuposto de que existe a matéria. Existe o espiritualismo, de que, o contrário do materialismo, existe um mundo que não é necessariamente, que não é matéria, é uma energia diferente, que se chama energia quintessenciada, depurada. E existe o espiritismo. O espiritismo, ele está na categoria espiritualista, mas tem um diferencial. Nem todos os espiritualistas acreditam em espíritos. E o espiritismo, ele parte do pressuposto de conhecimentos de que espíritos existem além da matéria e, mais ainda, possuem a sua individualidade e podem se manifestar e são perceptíveis através da consciência e através dos sentidos humanos. A doutrina espírita, que foi decodificada no século XIX, ela é um manual em que possibilita compreendermos o que são os espíritos e qual é a função dos espíritos na Terra e, evidentemente, no mundo espiritual. E a pergunta que se faz é:
Se nós possuímos essa existência além do corpo, por que não viemos com essa consciência? Por que Deus não facilitou para o nosso lado? Porque a morte nos causa um pavor terrível. Pensar no fim, pensar que aquelas pessoas que amamos, elas podem não estar mais próximo da gente, é uma tortura imensa. Então a gente pode compreender a questão do medo da morte em dois aspectos. Vamos pensar no aspecto de uma educação religiosa equivocada, em que não se tendo um fundamento, não se tendo uma compreensão do que é a divindade, pairava-se numa crença não fundamentada e, para que pudesse possibilitar uma manipulação, criou-se o medo. Olha, toma cuidado, tu vai morrer, então é melhor procurar fazer o melhor. E a gente percebe que a morte, o medo, quando é utilizado por determinadas ideias, enfraquece, e quando nós estamos enfraquecidos, é muito mais fácil manipular quando estamos com medo. Diante disso, podemos pensar em valores equivocados, com o propósito de manipulação. E a gente herdou e herdamos essa herança equivocada de que existe a morte, mas tem um porém. E esse porém é, mesmo morrendo, vamos para um lugar. E esse lugar, ele pode ser denominado de céu ou inferno, de acordo com as nossas procedências. E evidentemente que se busca procurar fazer o melhor possível com medo do inferno, né? Mas a doutrina espírita chega com a proposta do esclarecimento. E observamos que, mesmo tendo uma concepção manipulatória, se Deus permitiu essa não compreensão de todos, é porque tem um propósito. E esse propósito é educativo. Veja bem, nós estamos na categoria de espíritos em processo evolutivo. Nós estamos numa etapa, nós estamos numa caminhada, nós estamos numa corrida buscando ser melhores. E quando falamos melhores, estamos falando no aspecto moral. A ideia do fim é uma ideia educativa, porque a partir do momento que nos conscientizamos que pode haver uma possibilidade do fim, nós buscamos valorizar o momento presente. Imagine algumas criaturas que precisam passar por missões, que precisam passar por circunstâncias evolutivas, tendo a noção de que a vida não cessa, a vida é um grande contínuo. O fim, o medo, tem um propósito importante, porque também nos ajuda a respeitar o momento presente, a respeitar os afetos. Quando pensamos na morte, pensamos na vida. É esse o propósito. Porque se Deus permite
e Deus permite a alguns, é porque Deus sabe das nossas necessidades de respeitar o presente. E as nossas visões, elas dependem muito do ponto de vista. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu conheci uma mãe enfermeira que estava passando por um momento muito difícil na sua vida. Com apenas um filho único, de 6 anos de idade, na festa de Natal ela presenteou a criança com uma bicicletinha. E ela fazia os plantões, e próximo da casa dela tinha uma avenida que passava ônibus. E a criança aprendeu a andar de bicicleta e ficou na ansiedade da mãe chegar para mostrar que sabia andar de bicicleta. E quando ele avistou o ônibus, ele empolgado, pegou a bicicletinha, botou na calçada, e quando a mãe desceu, ele muito empolgado correu com a bicicleta na avenida para mostrar para a mãe que ele já sabia andar de bicicleta. E na empolgação ele não percebeu que vinha um carro. E o carro colheu a criança. E a mãe entrou no verdadeiro desespero, se sentindo culpada, se sentindo responsável por aquele momento trágico. Passaram-se 30 dias a criança na UTI, já com o processo de falência dos órgãos, e a mãe próximo, plantada à porta da UTI em prece, até receber a notícia de que a sua criança tinha partido para o mundo espiritual. Imagine a dor, o desespero, a angústia dessa mãe diante dos fatos. A mãe se intrigou com Deus. Achava um absurdo, achava que aquilo dali não poderia, Deus não poderia existir. Permitir que o filho amado, de 6 anos, tão lindo, tão gracioso, tão inteligente, simplesmente por acaso das circunstâncias, fosse colhido daquela forma brutal. E na sua angústia, no seu desespero, chegou até a sua casa uma amiga conhecedora da doutrina, conversou, e com o tempo ela foi retomando as forças. Até que um dia ela resolveu ir até a casa espírita. Participou das palestras, mesmo desacreditando, mas continuou participando, até que um dia chega uma comunicação da criança através de uma psicografia. E a criança, através do mentor, relata que aquele momento foi um momento importantíssimo para a vida dela. Que por misericórdia de Deus, dentro da programação existencial, dentro do seu karma, dentro das suas circunstâncias expiatória, ela ia sofrer um acidente, mas ia passar 30 anos da sua vida vegetando numa cama, precisando de todo o cuidado da mãe. A mãe ia ter que deixar o trabalho ou ia ter que delegar o cuidado a outra pessoa, porém a mãe não ia ter sossego durante a sua existência. Mas por conta de misericórdia divina, Deus
permitiu o desencarne. E o desencarne foi uma grande bênção, em que no mundo espiritual aquela criança ia ser cuidada, ia ser trabalhada, e 5 anos depois ela ia voltar saudável para a mãe, no outro corpinho, mas o mesmo espírito. 6 anos depois ela engravidou de novo. E a gente nesse momento observa que todo ponto de vista é a vista de um ponto. O que era dor, o que era desolação, o que era o inferno da mãe, pela falta de esperança, na realidade foi uma grande bênção que Deus permitiu para que houvesse um processo de recuperação, um processo de regeneração, facilitando assim a vida das criaturas. E Deus opera. E Deus tem misericórdia. Porque misericórdia é perdoar. É um aspecto de amor. E isso é o que menos falta na divindade. Muitas vezes, perante a morte, nos inquietamos, porque nos falta a chave para compreendermos o fenômeno da vida. E hoje, mais do que nunca, nós temos os nossos missionários que chegam através da sua fala, do seu trabalho, nos permitir a compreensão e, acima de tudo, nos permitir o consolo. Porque foi isso que Cristo ressaltou. Ele falou: eu estou indo, quando ele estava no madeireiro do sacrifício. Eu estou indo, mas mandarei um consolador prometido. O Espírito da Verdade, que irá possibilitar a vocês uma nova compreensão e uma nova interpretação daquilo que ressaltei. E quando Kardec estava no seu processo de comunicação, chegou um amigo espiritual e Kardec perguntou: quem sois? E o irmão disse: eu sou o Espírito da Verdade. E a primeira pergunta que Kardec fez foi: o que é Deus? Observe que Kardec não perguntou quem é Deus, porque quem remete ao humano, mas o que é Deus, que remete a uma circunstância maior, um ser maior. E o Espírito da Verdade ressalta a causa primária de todas as coisas, E para compreender, basta olhar um princípio básico das ciências da natureza. Não existe efeito sem causa. Se existe um efeito inteligente, é porque há uma causa inteligente. E essa causa é Deus. E após essa primeira pergunta, se desenvolve outras dentro do processo da compreensão, e nós temos o Livro dos Espíritos. Esse manual que foi uma grande revolução no pensamento filosófico, no pensamento religioso, que nos possibilitou a compreensão. Que são os espíritos? Qual o objetivo dos espíritos? E qual a função de estarmos aqui? E nós estamos aqui numa caminhada evolutiva. Há muitas moradas na casa do meu pai, já ressaltava o grande mestre. E quando ele falava isso, ele
fundamentava que não apenas o planeta Terra é o planeta habitado. Imagine uma inteligência suprema criar um universo em que uma única galáxia se tem 10 bilhões de planetas e de repente só um planetinha, Terra, ser habitado. Seria muito desperdício de energia e de inteligência. E a gente está vendo a ciência evoluindo e está chegando aí a informações sobre outras existências. E nessa circunstância, nós percebemos que morrer é necessário. Mas, se não existe a morte, por que morrer é necessário? Porque nós somos corpo, matéria, e somos espíritos, e a dualidade que tanto a filosofia, a história da filosofia ressalta. Nós somos corpo e nós somos espírito. O corpo é orgânico e o corpo morre. O espírito é energia e o espírito, ele se transforma dentro do processo evolutivo. E nós estamos aqui para melhoria e para evolução. Nós estamos numa etapa da existência. E essa etapa é necessário compreendermos que nós não vamos chegar à perfeição. Não vamos. Mas precisamos, temos o dever de fazermos o melhor que pudermos agora. É a nossa responsabilidade existencial. Porque o nosso futuro depende essencialmente daquilo que estamos fazendo agora. E quando nós, no nosso processo de trabalho mediúnico, nos deparamos com irmãos que passaram dessa dimensão para outra dimensão espiritual, nós nos angustiamos porque a maioria e uma boa parte deles se reclamam de que não tiveram a oportunidade de saber o que acontecia com eles depois do desencarne. Ao ponto de muitos não terem nem consciência que desencarnaram. E não tendo essa consciência, eles ficam em casa, próximo da esposa, próximo do filho. Eles vão para o trabalho e ficam angustiados. Por quê? Porque não há comunicação. E eles tentam. Outro entrave é o apego. O apego à casa, o apego às coisas. É necessário, mais do que nunca, a educação da imortalidade da alma. Não é crença, é fato. É fato. Não podemos fechar os olhos. E um dos maiores missionários foi Chico Xavier. Um dos maiores missionários para a nossa atualidade, para o Brasil, foi Chico Xavier. Com a sua mediunidade maravilhosa, Chico Xavier ele tinha a capacidade de escrever e captar sutilezas do espírito como ninguém, ao ponto de que muitas vezes Chico Xavier escrevia com a própria letra do desencarnado, ou muitas vezes ele assinava a assinatura do desencarnado, ao ponto de que pela primeira vez no Brasil, a justiça brasileira, isso está relatado até no próprio filme do Chico, a primeira vez a justiça brasileira
permitiu que uma carta de Chico Xavier fosse um documento para que houvesse um julgamento de um réu, em que relata o que realmente aconteceu, em que 2 garotos estavam brincando com uma arma e a arma disparou e o garoto que foi socorrer o amigo tocou na arma, ficou as impressões digitais e ficou como assassinato. E através da carta de Chico Xavier, ele relata que foi uma brincadeira irresponsável e inconsequente e que o amigo não teve nenhuma culpa. E foram mais de 2 anos de pesquisa, porque na carta tinha sutilezas de apelidos, tinha sutilezas de fatos que ocorreram que apenas os pais do garoto desencarnado e o amigo poderia relatar. E nessa circunstância, depois de várias pesquisas, inclusive pesquisas grafológicas sobre o estudo da grafia, foi detectado que aquela carta era uma carta realmente que condizia com a identidade moral do desencarnado. E isso foi uma das grandes revoluções para nós brasileiros, dentro da compreensão da imortalidade. E Chico Xavier nos proporcionou, através das suas cartas, um dos maiores consolos que nós podemos ter: a certeza de que a morte, ela não existe. A vida é um contínuo. Nós continuamos existindo. Nós continuamos evoluindo. Nós continuamos dentro da nossa individualidade, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, enfim, todos os nossos valores que agregam as circunstâncias morais e intelectuais. Continuamos. E a partir dessa compreensão, faz-se a pergunta: o que fazer? O que fazer da nossa vida? Nós temos aí fatos que ressaltam que a morte é apenas uma circunstância. A nossa essência nunca morre. Mas vamos tratar de um outro tipo de morte. Tem uma passagem do Cristo que ele ressalta: deixai os mortos enterrar os seus mortos. O que Cristo quis ressaltar com isso? Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Quando um rapaz quis acompanhar o Cristo perguntou o que atrapalhava. Ele disse: eu preciso enterrar o meu pai. E Cristo, naquela circunstância, disse: deixai os mortos enterrar os mortos. Evidentemente que pela a compreensão do Cristo, ele utilizou aquele momento para poder, mais uma vez, trabalhar o processo de educação. Cristo sabia da necessidade e o respeito que um filho tem para com o pai, da importância, porque naquela circunstância é necessário o filho prestar homenagem ao seu pai. Cristo não estava falando que não era importante o filho estar no funeral do pai, não era isso. Ele quis apenas ressaltar que quando nós acreditamos que a morte é o fim, nós estamos mortos.
estamos mortos por quê? Porque a maior morte que podemos ter é a morte da esperança, é a morte da fé. Quantos de nós estamos mortos e nesse momento começamos a perceber que a vida ainda existe? Que ainda existe a vida. Quantas vezes morremos no momento em que há um rompimento de um relacionamento doloroso e acreditamos que aquela pessoa que está ao nosso lado é responsável unicamente pela nossa felicidade e decretamos o nosso próprio luto, morremos para a vida. Nos permitimos a amargura da tristeza, não encontrando mais nenhuma forma de felicidade porque agregamos a nossa felicidade a outrem. Quantos de nós acreditamos que aquele emprego que perdemos foi a nossa morte? E como podemos chegar em casa, falar para os nossos parentes que nós estamos desempregados? E acreditamos que estamos mortos porque perdemos a esperança de superar aquele momento. Quantos de nós estamos mortos porque perdemos a confiança em nós mesmos? Não acreditamos, não temos mais vontade, nos fechamos no quarto e deixamos a depressão nos corroer, psicossomando as nossas dores, as nossas angústias. Quantas vezes? Até que ponto estamos vivos? A vida nos proporciona, acima de tudo, a superação. A vida não é fácil. Nós estamos num planeta de provas e expiações. E esse planeta é a nossa penitenciária. E nós não estamos aqui porque Deus está nos castigando. Nós estamos aqui porque nós temos que aprender a superar. A nossa felicidade está na superação. Perdoar quem nos magoou. Encontrar outro trabalho que nos satisfaça. Não necessariamente é o dinheiro, mas nos satisfaça dentro de um processo da liberdade de podermos criar e construir e contribuir. A possibilidade de voltar a estudar, às vezes perdemos o emprego, porque Deus está querendo que voltemos a estudar, nos preparemos melhor para encontrarmos algo melhor. Perdemos aquela pessoa porque não era a pessoa que estava nos ajudando a ser melhor. E a gente precisa, às vezes, perder algumas pessoas para a gente se encontrar. Porque amar demais dentro da perspectiva da paixão nos proporciona uma circunstância de desamor. Quando estamos muito apaixonados, esquecemos de nós. E é necessário perder alguém para encontrarmos. Aprendermos a nos amar e nos valorizar. Quantas criaturas, por uma circunstância de um problema moral, pela vergonha, dá fim à sua vida, porque não quer suportar, porque mexeu, feriu com o orgulho. E a gente, infelizmente,
está se deparando com uma situação de saúde pública seríssima, que é o suicídio. Quando se opta pelo suicídio, se opta pela covardia moral de não querer lutar, de não querer encarar, de não querer superar as vicissitudes. Muitas vezes estamos respirando, mas estamos mortos. E é necessário resgatarmos a nossa fé, a nossa esperança de que Deus nunca proporciona fardos pesados em ombros fracos. E cada criatura possui o seu fardo de acordo com a sua necessidade de superação. Cada criatura possui no seu íntimo, no seu subconsciente, a força necessária para superar e para encontrar a vida. Eis o nosso propósito. Eis a nossa força. Porque fé não significa simplesmente acreditar. Fé é depositar uma confiança. E só podemos depositar confiança quando compreendemos. E a doutrina espírita nos proporciona essa união da filosofia, porque nos dá abertura para questionar. Quem sou eu? O que é a vida? O que é a justiça? Nos dá essa oportunidade de questionamento. É ciência porque busca a demonstração. E nós temos o maior laboratório, que é a mediunidade. A mediunidade da psicofonia, que é quando a pessoa ela capta a dimensão psicológica da entidade espiritual e através dessa dimensão ela consegue falar na transmissão do pensamento. Nós temos a psicografia, a escrita, temos as vidências, temos as audiências. Então nós temos mais do que nunca os dons, que são esses portais que demonstram que há um mundo espiritual e que o mundo espiritual nos influencia mais do que nunca. E nós temos a religião, que é essa ligação com Deus, com a divindade, com a transcendência, com a providência. Essa energia de amor, essa energia que nos possibilita mais do que nunca a força para continuar. Medo da morte. Temos medo daquilo que não compreendemos. E muitas vezes nós buscamos não compreender, não porque não temos acesso ao conhecimento, mas porque temos medo da responsabilidade do conhecimento. E nós não podemos hoje, nesse momento de transição em que o planeta Terra está passando de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, está havendo essa mudança. Por isso, a gente percebe tantas mortes coletivas. É o momento, podemos dizer assim, da limpeza
do nosso planeta. Então, aqueles espíritos que vão ajudar na evolução do planeta retornam, reencarnam. E aqueles que não quiseram evoluir moralmente, eles estão partindo para outras dimensões. Então é um momento de transição. O planeta Terra, a partir de 2020, vai passar por uma mudança eletromagnética. E quem ressalta isso foi Chico Xavier. Tem um documentário chamado Data Limite, em que ele fala isso na década de 70. Esse documentário foi editado no ano passado, 2014, e está disponível na internet, em que ele ressalta várias mudanças que ocorreram e que ocorrerão no planeta nesse processo de transição. É um documentário que vale a pena assistir, Data Limite. Tem 50 minutos, é uma grande lição de vida que nos reconforta diante dessas vicissitudes, de tantas guerras, de tantas mortes coletivas. E nesse documentário existe uma consolação. Por que está acontecendo essas guerras? Por que está acontecendo esses momentos caóticos? Porque toda reforma, nós sabemos, para que haja uma reforma, tem que haver o caos. Quando a gente vai reformar a nossa casa, a gente precisa quebrar a casa para depois a casa ficar bela e bonita, né? Então, nesse momento é um momento delicado do nosso planeta, momento de transição. E Chico Xavier, junto com colaboradores jornalistas, trabalharam para que houvesse esse maravilhoso documentário. Então, eu agradeço mais do que nunca a vocês pela audiência e fiquemos na certeza de que nós precisamos mais do que nunca viver o presente. Que a paz esteja conosco. Muito obrigada.